Você está estocando corretamente a sua lenha, seja no acampamento ou seja na sua casa? Hoje vamos falar do estoque de lenha. A lenha é um combustível muito importante e ele vai ajudar em uma série de situações de emergência. E é importante que a gente tenha algumas noções básicas desse estoque de lenha. Primeira coisa, eu vou estocar lenha de acordo com o meu consumo. Então, se é para fazer uma fogueira no acampamento, quanto que eu gasto de lenha por noite? Né? É interessante que eu tenha essa noção. Eu vou manter a fogueira acesa a noite inteira. Se vai ficar acesa, vai ser uma chama pequena, ou eu vou acender uma fogueira de São João ali a noite inteira, porque vai ter uma festa, ou porque nós vamos ficar a noite inteira ao lado da fogueira por algum motivo, porque está frio, ou porque nós precisamos acertar alguma coisa. Então, eu preciso entender o quanto eu vou gastar de lenha. A partir daí, eu faço meus cálculos, obviamente cálculos aproximados, para ver quanto de lenha eu tenho que ter estocado. Então, era comum antigamente o pessoal estocar lenha para o inverno. Então, o pessoal já sabia qual era o volume de lenha que tinha. Assim como eu devo utilizar a lenha de uma forma otimizada, isso era um recurso que não era tão fácil assim de se conseguir, e então é um recurso que deve ser otimizado para que eu tenha não só um bom rendimento, como uma segurança na utilização desse combustível. Então a primeira coisa que eu preciso entender, se eu vou ter um estoque de lenha, eu tenho que procurar, na medida do possível, isolar esse estoque da umidade. Como é que eu faço isso? Eu vou tirar do chão, tá? Para evitar a umidade vir pelo chão, e vou tentar cobrir, tá? Ou fazer de uma tal maneira que a umidade que vier de cima, através da chuva, da nevasca, ou o que seja, não penetre nessa lenha. Então, como é que eu posso fazer isso? No campo, no mato, quando eu estou acampando, fazendo alguma atividade rural, etc., mas de pouco tempo, eu posso fazer isso estocando a lenha na vertical. Então, eu tenho ali uma árvore, por exemplo, eu vou estocando a lenha, colocando tudo estocado aqui em volta, certo? De maneira que, se bater uma chuva, a chuva vai escorrer, tá? E não vai ficar aqui em cima da lenha. Então, apesar de molhar, ela molha superficialmente, tá? É diferente você deixar um pedaço de madeira na horizontal, certo? A água se acumula aqui, tem água no chão e etc. Essa umidade devagar vai entrando naquela madeira que você vai utilizar como combustível. Então, sempre eu vou estocar na vertical. Fazendo uma analogia, é como se isso aqui fosse a lenha que eu, lógico, em tamanho desproporcional, mas se isso aqui fosse uma árvore, essa aqui é a lenha que eu tenho, eu vou estocá-la dessa maneira. Ok? Então, essa é a ideia. Estocar sempre na vertical. Quando eu estou em atividade, como eu falei, em atividade do campo, é uma atividade curta, pouco tempo. Mas eu posso ter que fazer um estoque em casa, na fazenda, etc. Então, eu já estou raciocinando que eu tenho um local abrigado para colocar a minha lenha. Eu posso fazer isso no acampamento? Posso fazer isso. Se eu conseguir elevar do chão e fazer uma boa cobertura, eu vou conseguir. Mas, normalmente, a gente vai estocar em casa num local adequado, num depósito, num galpão, num local onde não pega chuva, cobertura, etc. Então, por exemplo, aqui atrás de mim eu tenho a minha lareira. Então aqui embaixo eu tenho o meu estoque de lenha, que por sinal está acabando. Tá? Então o estoque de lenha que está aqui, ele é suficiente para mim fazer, eu já, por experiência minha, dá para fazer umas 2 ou 3 vezes para acender a lareira. Lógico, não é ficar a noite inteira acesa, mas é por um período ali de 1 hora, 2 horas, enquanto a gente está aqui desenvolvendo alguma atividade. Então está ali, um estoque horizontal. Bom, a cobertura pode ser feita desde que você tenha material para isso. Você vai utilizar telha de zinco, o que for, um pedaço de plástico grande, uma lona. Então faz essa cobertura. Lembrando que, se você cobrir e for até o chão, toda a água que está, aquela umidade que está no chão, que receber sol e evaporar, vai molhar a sua lenha. Então você tem que cobrir com plástico, tá? Procurando envolver isso fora do chão. Ou seja, eu vou fazer um pacote
daquilo de uma maneira que a lenha esteja totalmente protegida, não só por cima. Então, por exemplo, eu coloco o plástico no chão, coloco a madeira em cima e fecho como se fosse uma trouxa de roupa. Ali eu fiz uma excelente proteção da lenha. Na pior das hipóteses, eu boto um pedaço de plástico em cima, pelo menos para cobrir da chuva, tá certo? Bom, é interessante também, quando você vai estocar lenha, que você se preocupe um pouco com o tamanho da lenha que você está estocando. Você pode ver que aqui a lenha está mais ou menos padronizada, né? Por quê? Porque com isso ela cabe na minha lareira, certo? E é um tamanho adequado em termos de duração e espaço que eu tenho para fazer o fogo. Então é interessante que você faça, quando você prepara a lenha para estoque, você já deixa ela mais ou menos no tamanho adequado, ok? Então, cuide do seu estoque de lenha, procure isolar da umidade, procure padronizar o tamanho, procure pensar na quantidade que você precisa, para não ser pego de surpresa, tipo, no meio da noite acaba a lenha, né? Então procurem fazer isso de uma forma bem inteligente e vocês terão um excelente proveito desse tipo de combustível. Prepare-se e sobreviva.